Abra sua Bíblia no livro de Jó. Livro de Jó. Antes de sair de férias eu falei sobre batalha espiritual, falei sobre a armadura de Deus e falei também sobre como vencer o grande dragão do Apocalipse. Quem acompanhou sabe disso, né? E hoje eu quero falar sobre os equívocos de Satanás. Há equívocos no livro de Jó. O principal deles é de Satanás. Mas os amigos de Jó se equivocaram. O próprio Jó. Mas não é assunto para hoje não. Muito bem. Jó capítulo 1, deixa a Bíblia aberta aí. De 6 a 12. Jó, antes um pouquinho de Salmos. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou o meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Equívocos. Vimos então que Satanás é o arqui-inimigo de Deus, que ele está atuante no mundo, é o maior adversário da igreja, ele é real, ele não é mito, ele não é invenção dos crentes, ele se levanta contra a palavra de Deus, ele se levanta contra a igreja, ele se levanta contra a família, ele se levanta contra as crianças, contra os salvos, verdadeiramente convertidos do Senhor. Sabemos que seu poder é limitado, não é? Mas ele age com poder, ele tem poder para agir, não é? Então, a Bíblia nos mostrou, e já nos mostra há muito tempo, né? Que nós lutamos contra hostes espirituais, poderes infernais, contra o príncipe das trevas. É contra ele que nós lutamos. Graças a Deus a nossa vitória está garantida por Jesus, não é? Ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se Deus é por nós, então graças a Deus por isso. Mas Satanás, irmãos, mesmo condenado eternamente, ele não quer ficar sozinho no inferno. Ele quer povoar o inferno. Por isso ele não descansa. Ele está atuante aí, observando as pessoas, e especialmente os servos e servas do Senhor. Eu não acredito que Satanás esteja tão preocupado com os corruptos, com os violentos, profanos, idólatras, hipócritas, hereges.
ele está mais preocupado, atento aos servos e servas do Senhor. O verso 7 você vê lá: de onde você vem? De rodear a terra e passear por ela. E o verso 8, Deus sabia já que estava acontecendo, né? Você reparou o meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então preste atenção, por favor. Satanás estava focalizando há muito tempo Jó, tanto que ele argumenta: o Senhor protege ele. Olha só, isso quer dizer o quê? Que ele tentou várias vezes. O Senhor protege ele. Algumas traduções é cerca, outra é sebe, né? Aquela cerca de proteção. Então, o Senhor protege ele, a família dele, tudo que ele tem. Ele está observando você, cada um de nós. Quanto mais dedicado e dedicada você fica a Deus, se entrega a Deus, mais Satanás tenta encontrar uma brecha na sua vida. Ele não é onipresente, mas ele tem como que câmeras escondidas, ocultas. Ele tem anjos caídos com ele, e ele está nos observando. Observando quem? As pessoas íntegras, corretas, justas, fiéis, convertidas de verdade, como eu já disse, tementes a Deus, obedientes à palavra de Deus. Ele está observando os crentes de oração, as mulheres de oração. Ele está observando. Isso não satisfaz a ele não, queridos. Então nós somos alvos de Satanás. E no verso 9, veja lá, ele desafia Deus. Ele desafia Deus. Ele apresenta aí suas teses, suas proposições. Ele chegou a uma conclusão. Se fosse hoje, né, Satanás, antes de apresentar sua tese, se fosse hoje, ele teria lido com certeza Freud, Jung, Skinner e tantos outros estudiosos do comportamento humano. Ele sabe muito bem o que faz. Ele fez uma pesquisa de campo antes de formar sua tese. E ele então as apresenta aqui no livro de Jó, apresenta para Deus as suas conclusões. Então eu quero focalizar essas proposições, essas teses equivocadas de Satanás. E a primeira delas é: ninguém ama mais a Deus do que ao dinheiro, do que as riquezas, do que os bens materiais. Ele apresenta essa proposição, ele faz essa afirmação: ninguém ama mais a Deus do que ama o dinheiro, os bens materiais, as riquezas. Volte ao verso 9, por favor. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Olha só o que ele diz: não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Olha a ousadia de Satanás. Ele estava assim, convicto. Ele estava certo de vencer essa aposta com Deus. Ele estava absolutamente convicto disso. Deus havia elogiado Jó, e como o homem mais íntegro, e Satanás então faz a sua aposta exatamente com este homem
mais íntegro e consagrado na terra. E ele questiona a consagração de Jó. Ele questiona a motivação de Jó. Ele questiona. Ele diz, os verdadeiros motivos de Jó são outros. Ele é interesseiro, ele é ganancioso, ele é avarento, e ele só te serve por causa das bênçãos materiais. A proposição, melhor dizendo, de Satanás. Ele é rico. Tudo que ele faz, o Senhor abençoa. As suas riquezas se multiplicam na terra. Ele está bem de vida. É por isso que ele te serve. O que Satanás está dizendo, irmãos, é que ninguém adora a Deus por motivos puros, mas por interesses financeiros. Ele está dizendo que a religião é um meio de alcançar os favores materiais imediatos das mãos de Deus. Que as pessoas servem a Deus com o objetivo final de bens, de receber as bênçãos materiais. Mas ele não só acusou Jó de ser interesseiro, mas ele acusou o próprio Deus de comprar a adoração de Jó com a moeda da bênção. Olha a ousadia de Satanás. Ele está insinuando que ninguém adora a Deus honestamente. Ele está insinuando que ninguém serve a Deus por motivações puras, que a religião é um negócio, que a religião é uma barganha que o homem faz com Deus e Deus faz com o homem. É um jogo de interesses. Deus abençoa você e você serve a Deus. Deus te dá prosperidade e você se consagra a Ele. Deus te dá e você o adora. É isso que Satanás está dizendo, que na verdade o centro de tudo não é Deus, é a pessoa. Sou eu, é o meu eu. É isso que Satanás está dizendo, irmãos. É como se ele dissesse hoje assim, essa música que vocês cantam aí, como é que é? Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, se fechar, se a doença vier, se for cura ou não, é Deus. Isso é tudo gogó. Isso é tudo conversa fiada. É isso que ele está apresentando na sua tese. É essa teologia da prosperidade, irmãos. As pessoas buscam a Deus com interesses materiais, por prosperidade financeira, e não pelo caráter santo de Deus. Então, a origem da teologia da prosperidade é em quem? Satanás. É no próprio diabo. As pessoas amam e adoram a mamon, ao dinheiro, mais importante do que Deus. O mais importante na vida é adquirir riquezas, é ter bens materiais, é ser próspero financeiramente. É isso que Satanás está dizendo, que as pessoas estão mais preocupadas com o tesouro na terra do que com o tesouro no céu. Elas estão mais preocupadas com a herança corruptível do que com a herança incorruptível. Elas estão mais preocupadas com a coroa de ouro da terra do que com a coroa incorruptível no céu. Elas estão mais preocupadas em buscar as coisas em primeiro lugar, e o resto é resto. O reino de Deus, a sua justiça, fica para depois, se der. As pessoas estão mais preocupadas com as glórias desta vida
do que com um nome escrito no livro da vida. Essa é a proposição de Satanás. E ele é insolente. Ele diz assim: toca em tudo que ele tem. Veja o texto. E ele blasfemará de ti na tua face. Olha só. Toca em tudo que ele tem. E ele vai blasfemar na tua face. Queridos, é um grande desafio. Porque Jó não era apenas um homem rico, ele era o mais rico do mundo. O maior empresário rural. O maior em terras, muitas terras. Muitos camelos, juntas de bois, jumentos, empregados. Jó era o maior empreendedor, maior empresário, maior administrador. Diante da acusação de Satanás, então, Deus aceita o desafio e permite. Falei no início que Satanás tem poder, mas seu poder é limitado, né? Deus permite. E o verso 12, então o Senhor diz a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. E aí Satanás saiu feliz da vida da presença de Deus. Isto é, a vitória está certa. Eu vou ganhar essa aposta. É agora. Peguei Deus. Vou dar uma rasteira em Deus. Isso aqui são minhas palavras, tá? Por favor. Não está no texto, não, por favor. Mas tudo estava acontecendo sem que Jó soubesse. Deus instituiu Jó como seu advogado na terra. Mas ele não sabia de nada. Deus colocou nas mãos de Jó não apenas a sua defesa, mas a sua reputação. Ah, pastor, Deus é onisciente. Tudo bem, eu entendo isso. Satanás acusou Deus de subornar Jó com as suas bênçãos. E ele queria provar isso. Satanás achava, repito, que sua tese era verdadeira. Que o homem, a sua maior devoção é no dinheiro. Ele diz: todo homem tem um preço. Para Satanás, toda pessoa tem um preço. Depende do valor. Ele se dobra. Ele vai se dobrar diante do dinheiro. Muito bem, irmãos. Onde estava o fundamento da adoração de Jó? Qual era a motivação de Jó? Agora era a hora de provar. E aí acontece o quê? Pela permissão de Deus, num único dia, versículo 13 a 17, 13 a 17, ele convoca o inimigo, os caldeus, os sabeus e o fogo. E todos os bens de Jó são saqueados ou destruídos. O homem mais rico do mundo vai à falência. O grande empresário rural perde tudo. O seu império chega ao colapso. E as notícias estavam chegando como uma avalanche. Não deu tempo de fazer nada. Nem de Jó respirar, quanto mais reagir para tentar apagar o fogo, evitar o saque, enfim, não deu tempo de nada. Jó, no único dia, ele quebra. Ele perde todos os seus bens. Todo o castelo rui. O fogo lambe tudo, destrói tudo. Não sobrou nada. Agora, a expectativa do diabo. Aconteceu isso. E aí, vamos ver. Tchan, 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 tchan. Vamos ver como Jó reage.
E a expectativa de Jó qual era? Ele blasfemará na tua face. Essa era a vontade de Satanás, o desejo de Satanás, a certeza de Satanás. Será que sua tese seria confirmada? Tudo aquilo que ele falou seria confirmado? Será que Jó ergueria o punho e blasfemaria contra Deus? Por que Deus? E aí, queridos, a fidelidade de Jó é provada. O fundamento da sua vida é provado. No dia do juízo diz que nossos fundamentos serão provados pelo fogo, né? Quem tiver um fundamento de palha, de madeira, vai ruir. Será que a fidelidade de Jó estava fundamentada nas bênçãos materiais? Que a religião de Jó, ou a religiosidade de Jó estava fundamentada em barganha, em negócio lucrativo, em troca de favores? E aí houve essa expectativa, irmãos. Vocês sabem muito bem que quando uma pessoa, estou falando de um modo geral, perde tudo, ela se desespera. Estou falando de tudo, ela se desespera, ela se revolta, ela faz qualquer coisa, ela blasfema contra Deus. E quantos chegam ao suicídio? Porque sua base foi tirada, o fundamento da sua vida ruiu, e ela não sabe como viver mais, ela não tem expectativa de vida, porque onde a sua vida estava alicerçada, caiu, ruiu, então ela se desespera. Muitos perdem razão de viver por causa disso. Mas o que Jó fez? Está aí no texto. Jó prostra-se diante de Deus e adora a Deus. Adora a Deus. Jó prostra-se, coloca-se de joelho, talvez com a boca no pó, e adora a Deus. Ele diz assim: eu saí nu do ventre da minha mãe, cheguei aqui nu, e vou embora nu. Nasci sem nada e morrerei sem nada. Cheguei sem nada, não trouxe nada, e não levarei nada deste mundo. Olha a convicção de Jó, queridos. Esses detalhes são tão importantes para a gente aprender. Eu não trouxe nada e não vou levar nada deste mundo. Olha os fundamentos de Jó, irmãos. Olha as convicções deste homem, este homem de Deus. Jó estava dizendo que a razão da sua vida não era o dinheiro. A razão da sua vida, o fundamento da sua vida não eram os bens, era o próprio Deus. Era o Senhor. Por isso ele diz: cheguei aqui sem nada e vou sair sem nada. Queridos, a vida de um homem não consiste na abundância de bens que possui. Jesus disse isso. Então Jó triunfa. Jó faz aquilo que jamais Satanás poderia esperar. Ele adora a Deus. Ele adora o Senhor. E o verso 22 diz: em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus, verso 22, falta alguma. Como é importante ler isso, irmãos. Como é importante ver a fidelidade de um homem. Porque às vezes a gente fala de Jesus, era Jesus, né? Olha só, a fidelidade de um homem.
Jó provou que seu amor a Deus estava baseado no caráter de Deus, não nas bênçãos de Deus. Ele prova isso. Quando estava meditando, eu lembrei daqueles amigos de Daniel, né? Misael, Ananias e Azarias, quando estavam para ser lançados na fornalha 7 vezes mais aquecida. Aí eles disseram: você vai adorar o ídolo ou não? Nós não vamos adorar. E eles disseram o seguinte: se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se não quiser nos livrar, nós estamos o quê? Prontos a morrer. Prontos a morrer. Que convicção maravilhosa, irmãos. De jovens, de adolescentes. Como é importante a juventude ter convicções firmes, sólidas, baseadas na palavra de Deus. Se Deus livrar, livrou. Se não, vamos morrer. Estamos aqui prontos para morrer, mas não nos curvaremos. Esse joelhinho aqui, não vai se curvar diante de ídolo nenhum. Mas hoje tem muitos joelhos se dobrando diante de Mamão, das riquezas, do dinheiro. Jó não servia a Deus por aquilo que Ele dá, mas por aquilo que Ele é. Deus pode livrar do mal? Claro que pode. Deus pode nos proteger de setas do inimigo? Pode. Deus pode nos livrar de fornalhas? Pode. Deus pode nos arrancar do fundo do mar? Pode. Deus pode nos poupar de terremotos? Pode. Deus pode nos livrar de perdas financeiras? Pode. Deus pode nos livrar de enfermidades e doenças? Pode. Ele pode nos curar? Pode. Ele pode nos livrar de assaltos? Pode. De balas perdidas? Pode. Ele pode nos livrar de enxurradas? Pode. Ele pode nos livrar de vírus? Pode. Ele tem poder para isso, mas na sua soberania e onisciência, Ele permite certas coisas na nossa vida. Por quê? Porque Deus está olhando para nós como um todo. Deus não olha só o hoje, Ele olha o amanhã e Ele olha a eternidade. A eternidade está presente diante de Deus. Então Ele nos vê daqui a 10 anos. Ele vê você no futuro. Então quem é que pode nos guiar da melhor forma possível, no melhor caminho possível? Deus. Deus, na sua soberania e onisciência, Ele permite que passemos pela dor, por perdas, pela morte, pelo luto, por várias provações. Mesmo assim, seremos fiéis a Ele e o adoraremos. Amém? Glória a Deus por isso. Uns honram a Deus pelo livramento da morte, outros honram a Deus na morte, no martírio. Uns honram a Deus quando são poupados pelo fogo, outros adoram a Deus sendo queimados. Uns honram a Deus na cura, outros honram a Deus mesmo na doença, na enfermidade. Uns honram a Deus quando tem muito, outros honram a Deus na faltura, não na abundância. Uns honram a Deus quando Ele opera maravilhas e nos usa para operar maravilhas.
outros honram a Deus sendo torturados, sendo escarnecidos, açoitados, presos, rejeitados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, afligidos, maltratados. É isso que Hebreus 11 nos ensina quando fala dos heróis da fé. Será, irmãos, que cremos e praticamos toda a Bíblia? Ou será que nós queremos fazer uma seleção de textos? Isso aqui, bom, tá bom para mim. Isso aqui não. Isso aqui eu creio, isso não. Isso eu pratico, isso não. Queremos fazer seleção? Porque tem gente que, de acordo com a sua conveniência, diz: isso aqui é do Antigo Testamento. Às vezes nem fala antigo, do velho mesmo. É velho. Isso não se aplica. Rasga então o Salmo 23, 91, a criação. Rasga isso. As promessas de Deus. Que negócio é esse? Mas eu quero fazer uma pergunta a você, para você refletir, porque eu já estou refletindo há muito tempo. O sermão primeiro tem que servir para o pregador, você sabe disso. Se você estivesse no lugar de Jó e perdesse tudo que você tem, e a gente pensa lá no pessoal de Petrópolis, né? Gente que perdeu tudo. E família. Mas família eu vou falar à noite. Um dos assuntos mais difíceis, que é perder filhos. E Satanás propõe algo. Ele faz uma proposição em relação à família. Mas se você estivesse no lugar de Jó, perdesse tudo, você adoraria a Deus, você se prostraria diante do Senhor para adorá-lo. Se você perdesse todo o seu patrimônio, seu emprego, seus negócios, seus bens, todas as suas reservas, as suas economias, se você perdesse a sua aposentadoria, meu irmão, e não tivesse mais nenhum meio de ganhar dinheiro, perdesse tudo, você se prostraria diante do Senhor para adorá-lo? É uma pergunta difícil, irmãos, que a gente não quer passar. Como nós trataríamos Deus? Como nós nos relacionaríamos com Deus se não tivéssemos nada? Pastor, é muito difícil. E a gente não quer passar por isso, não. Porque muitas pessoas questionam o poder de Deus, questionam a justiça de Deus, questionam o amor de Deus, questionam a misericórdia de Deus, a forma de Deus permitir as coisas, questiona tudo quando estão passando por dificuldade. Por que isso está acontecendo comigo? Às vezes nem é tudo, às vezes é a coisinha toda, né? Sem minimizar o seu problema de alguém, tá? Por que isso está acontecendo comigo? Por que justamente comigo? E olha, vou repetir, era o homem mais fiel a Deus, mais temente a Deus, mais íntegro, mais reto, mais obediente. Mas, Senhor, por quê? O Senhor está me castigando? A gente pergunta isso. Onde eu falhei? O que está acontecendo?
Por que não acontece isso com os incrédulos? É a pergunta de Asaf no Salmo 73. Por que isso está acontecendo? Eles estão bem e eu não estou bem. Por que, Senhor? A maioria, e eu repito, a maioria entra em crise. Porque suas bases estão aonde, irmãos? Aqui, nas coisas terrenas, nos bens. Nossas raízes estão fincadas na terra. Nosso tesouro está na terra. Eu estou dizendo nosso, porque todos nós precisamos refletir sobre isso. Satanás estava equivocado a respeito de Jó, a respeito da sua fidelidade, da sua devoção, da sua adoração, do serviço de Jó. Então, mas será que ele estaria equivocado em relação a nós? A mim e a você? Ou será que a tese dele, a proposição dele, se aplicaria à nossa vida? Ia se ajustar perfeitamente, porque nós agiríamos assim como ele falou. Infelizmente, irmãos, infelizmente, Satanás está certo. É até difícil dizer isso, né? Satanás está certo, a sua tese está correta, com respeito a muitos que se dizem crentes. Infelizmente, é duro dizer isso, irmãos, é duro admitir isso, mas a tese dele é confirmada na vida de muitos que se dizem crentes. Mas graças a Deus, que ele erra, que ele está totalmente equivocado em relação a muitos crentes de verdade, cristãos de verdade, que são fiéis a Deus, que são firmes na palavra de Deus, são doutrinados corretamente, são discípulos e discípulas de Jesus, são esclarecidos biblicamente, são igreja de verdade, pertencem à igreja de Jesus, pregam a palavra, ensinam a palavra, não fica pregando o que agrada os outros, mas o que a palavra de Deus diz, porque há sermões que não agradam, irmãos, e esse é um. A gente não gosta, a maioria não gosta de ouvir essas coisas. E as outras que eu vou dizer ainda. Mas será que eu vou fazer como Paulo ou não? Pregar todo o conselho de Deus? Ou só uma parte da Bíblia? Textos que agradam? Graças a Deus que Satanás está completamente equivocado, repito, em relação a muitos crentes. Muitos séculos depois, o apóstolo Paulo testemunha essa mesma convicção de Jó. 1 Timóteo capítulo 6, 7 a 10, vai ser projetado aí, porque ele diz assim, ó, porque nada trouxemos para o mundo, olha o que Jó falou, né? Nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação e em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e se atormentaram a si mesmos com muitas dores. Quem ama mais o dinheiro do que a Deus é idólatra. É idólatra. Está adorando a Mamon,
o Deus das riquezas. O seu Deus é o dinheiro. Ele coloca os bens materiais no lugar de Deus, abrindo a porta do coração, da vida, da família, para as maiores desgraças. Em Mateus capítulo 19, você conhece, fala do jovem rico que foi encontrar Jesus, foi visitar Jesus. Ele queria ter a vida eterna. E o que Jesus disse? Claro, você pode ter tesouro no céu. Vende tudo quanto tens, dá aos pobres, e você terá esse tesouro no céu. Ele disse, perfeito Jesus, estou contigo e não abro. Foi? Não. Por quê? Por que ele saiu triste, abandonou, deu as costas a Jesus? Porque era um idólatra. Amava mais ao dinheiro, às riquezas, do que a Deus. Meu irmão, minha irmã, você sabe qual foi o assunto que mais Jesus abordou nos seus ensinos? Sabe? Dinheiro. Caramba, foi dinheiro? Só no Sermão do Monte há 22 menções a isso. Só no Sermão da Montanha. Por quê, irmãos? Porque nós estamos em perigo. Nós estamos em perigo. Jesus conhece nosso coração, irmãos. Na Bíblia, irmãos, eu não fiz essa pesquisa não, alguém fez. Há mais ou menos 500 versículos sobre oração. Mais ou menos 500 e pouco, quase 600 versículos sobre fé. Mas sabe quantos versículos na Bíblia falam sobre dinheiro? 2.350 versículos. Por quê? Por quê, irmãos? Porque nós somos apegados ao dinheiro, aos bens materiais. Observe a maioria absoluta dos males da nossa sociedade, irmãos, gira em torno de quê? Dinheiro. Toda corrupção, drogas, violência, gira em torno de quê, irmãos? Dinheiro. E Jesus conhece nosso coração, irmãos. Você sabe qual é um dos maiores, o segundo maior motivo de briga entre casais? Separação? Envolve dinheiro. Você pesquisa. Brigas de família? Tem alguma coisa em relação a dinheiro. Olha, quando alguém morre, deixa uma herança. Irmãos, acabou a harmonia. No mesmo dia, antes de enterrar o defunto, começam as brigas. Por quê? Dinheiro. A igreja de Jesus está em perigo. Por quê? Amor ao dinheiro. Ah, pastor, você não está exagerando, não? Deixa eu falar uma coisa que muitos não gostam de ouvir. Eu falei que esse sermão, muitos não gostam de ouvir, né? Não agrada. Não tem popularidade. Você sabia que mais de 50% dos membros das igrejas evangélicas, mais de 50% não entrega dízimo? Não é fiel nos dízimos e ofertas. É triste isso, irmãos. Nessas férias, vou compartilhar com vocês. Eu pedi na tesouraria a listagem dos membros da igreja.
dos contribuintes. Irmãos, eu vou confessar que não contive as lágrimas. Primeiro, por ver crentes fiéis, crentes que lutam, que a gente sabe que lutam com dificuldades, mas são fiéis. E eu chorei de alegria, irmãos, porque eu não fico olhando isso. Eu não fico olhando para pregar sobre isso, não. Esse sermão estava preparado, praticamente preparado antes de sair de férias. Mas eu tive uma decepção muito grande, irmãos. Uma decepção muito grande de ver tanta gente infiel que não entrega o dízimo ao Senhor. Você acha que você vai ser abençoado e abençoada por Deus, retendo o que pertence ao Senhor? Você acha que aquilo que você compra e investe com dinheiro do Senhor, que pertence ao Senhor, que tem que ser trazido na casa do tesouro, quando você vai ser abençoado, aquilo que você comprar, construir, fazer, viajar, vai ser abençoado por Deus? Você acha? Se você acha, você não conhece a Bíblia. Lamento de dizer, você não conhece a palavra de Deus. E aí as pessoas às vezes não sabem por que coisas acontecem. Irmãos, as maiores bênçãos não são as materiais, são espirituais. Eu já compartilhei, alguns irmãos compartilharam comigo a alegria do primeiro emprego das pessoas, sabe, a alegria de trazer o primeiro dízimo quando começam a trabalhar. Que satisfação, que alegria de ser fiel. Mas tem gente que não tem essa alegria, irmãos. Sabe, aquele crente que não consegue ter uma vida abundante, porque tem gente que pensa que vida abundante é dinheiro. Não é não, irmãos. Vida abundante vem de dentro, vem da presença de Jesus, vem da satisfação, a alegria, a paz de ser fiel ao Senhor, de obediente à tua palavra. E às vezes, irmãos, não são fiéis. Eu sei que algumas pessoas, poucas, não querem se identificar, tá? A gente sabe disso. E a gente respeita, não quer se identificar, a gente respeita. Mas a maioria absoluta, irmãos, 99%, não é isso. Não é isso. A minha preocupação, irmãos, sabe qual é a minha preocupação? É que a fidelidade nos dízimos e ofertas pode ser um termômetro espiritual. Eu sei que tem gente pregando de maneira diferente, mas eu acho que a fidelidade é para examinar, averiguar, constatar o nosso amor por Jesus, a nossa fé em Deus, a nossa obediência, a nossa gratidão, o nosso desprendimento das coisas terrenas, nossos reais valores, nossos compromissos com a igreja de Jesus, nosso envolvimento com a obra de Deus. E mais, pode averiguar a nossa real conversão. Eu sei que é duro ouvir isso,
pode estar provando se realmente somos convertidos de verdade. Porque lá em 2 Coríntios 8, 5, Paulo elogia a generosidade dos irmãos da Macedônia. E ele dá um detalhe interessante, porque eles queriam, eles forçaram, mesmo nas dificuldades, eles forçaram a barra, vamos usar a minha palavra, para contribuir, para participar. Sabe o que Paulo diz? Porque primeiro, o quê? Deram-se ao Senhor. Porque primeiro deram-se ao Senhor. Então eles não tinham dificuldades de entregar aquilo que tem menos importância. Isso nos leva a refletir, irmãos, na nossa própria vida. Tem gente que fica em crise quando eu digo que há dizimistas que não são convertidos. Tem gente que contribui que nem é convertido. Mas todos os convertidos são dizimistas. Irmãos, eu não tenho nenhuma dificuldade de falar sobre isso. Sabe por quê? Primeiro, porque está na palavra de Deus. E segundo, porque desde a minha conversão eu pratico isso. Desde a minha conversão eu nunca deixei de entregar o que pertence a Deus, nem um mês sequer. E não estou falando isso para minha glória, não, é minha obrigação. Então eu não sou dizimista porque sou pastor. E há pastores que não são dizimistas. Há líderes, diáconos, diaconisas que não são. E vocês sabem disso. E é triste isso, irmãos. E é triste demais isto. Nós estamos estudando na escola dominical as parábolas de Jesus. Beleza, valoriza isso, estude. Você vai ver que algumas parábolas falam do fim. E que o Senhor vai examinar no fim a fidelidade do seu povo. E tem um texto que diz: presta contas da sua mordomia. Presta contas da sua mordomia. E aí a tese de novo de Satanás: ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Será que isso é verdade na sua vida? Eu espero que não, irmãos. Eu espero que, como ele estava enganado em relação a Jó, ele esteja enganado em relação a mim e a você. Mas eu preciso me avaliar. Eu preciso me perguntar isso, me certificar disso, que Satanás está equivocado em relação à minha vida. Os fundamentos da minha vida são outros. Eu estou seguindo a Jesus, eu estou obedecendo a Jesus, eu estou querendo chegar à imagem de Jesus. Eu estou olhando para cima, não para a terra. Se Jesus voltasse hoje, irmãos, pastor, vai botar medo nos outros? Medo? Ele pode voltar hoje ou não pode, irmãos? Mas a gente acha que não. Hoje não. Claro que não. A gente vai ter o culto da noite ainda, tem a semana que vem. Vai fazer outro aniversário, vai fazer... Não se engane, o fim está chegando. E eu e você vamos prestar contas a Deus do que Ele colocou nas nossas mãos. Dos talentos que Ele nos deu. Do que Ele colocou nas nossas mãos para administrar. Porque a ideia de mordomia é exatamente isso, né? Ele é o dono, ele está colocando nas minhas mãos.
para administrar, e eu tenho que prestar contas a Ele. E eu vou prestar, e você também. Agora, o que nós ouviremos? Vinde, benditos do meu Pai. No pouco foste fiel, no muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Vem herdar a vida eterna. Ou apartai-vos de mim para o fogo eterno. Você não foi fiel, não foi obediente. Só tinha aparência e não essência. Conhecia, mas não obedecia. Sobre que fundamento está a nossa vida, meu irmão? A sua vida. Sobre que fundamento? A palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus. Jesus vai encerrando o sermão da montanha e fala dois construtores. O que edificou a casa sobre a areia e a que edificou sobre a rocha. Uma ruiu, a outra permaneceu firme. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos, para que possamos ser fiéis. Comece hoje. Peça perdão a Deus. Senhor, tenho falhado, mas eu quero acertar. Quero ser fiel em tudo. Não é só nos dízimos e ofertas, não. Em tudo. Quero amar mais a tua palavra, praticar mais a tua palavra, fundamentar minha vida na obediência à tua palavra. Aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. O prudente que edificou sobre a rocha. Qual o fundamento da sua vida? Sobre que fundamento você está edificando sua vida? Eu espero que seja na palavra de Deus, na obediência à palavra de Deus, para a glória de Deus. Amém? Fique de pé, por favor. Nós vamos cantar. À noite eu vou falar, já falei aqui, né, de um assunto muito, muito difícil, irmãos. Sobre família. Quando Jó perde seus 10 filhos. Qual a tese? Qual a tese de Satanás? A gente vai ver isso à noite, tá bom?